Seja bem-vindo ao canal Kardec para Todos. Meu nome é Wanda Rocha e esse é o nosso 12º vídeo. Espero que você goste. O canal é dedicado ao estudo da doutrina espírita através da vasta obra de Allan Kardec. Antes de começar, quero pedir que você ative o sininho para receber o aviso de novos vídeos. Curta, comente, compartilhe, deixe suas dúvidas, pois assim você contribui para o crescimento do nosso canal. Vale lembrar que os livros de Allan Kardec estão aqui na descrição do vídeo. Se você quiser adquirir pelo canal, será muito bom. Você ajudará o canal a crescer ainda mais. Eu já te contei que as obras de Kardec não são compostas apenas pelos 5 livros mais conhecidos da codificação. Há ainda outras obras de Kardec que são fundamentais para se compreender a doutrina espírita, que você também deve ler, e que são obras que também fazem parte do catálogo racional de obras para se fundar uma biblioteca espírita, e são as seguintes: o que é o Espiritismo? Nós já fizemos um vídeo sobre essa obra. O Espiritismo em sua mais simples expressão, também já fizemos um vídeo sobre essa obra, eu vou deixar para você o link delas aqui no vídeo, em algum lugar. Resumo da lei dos fenômenos espíritas, caráter da revelação espírita, que foi tema do vídeo anterior. Eu também vou deixar link aqui no vídeo em algum lugar para você assistir. Viagem Espírita em 1862, é sobre esta obra que falaremos no vídeo de hoje, e a famosa Revista Espírita, o maior acervo sobre a doutrina espírita. Desde o vídeo de número 8 do canal, temos tratado sobre o surgimento do catálogo racional de obras para se fundar uma biblioteca espírita, criado por Kardec em 1869, e sobre as obras que fazem parte dele. Eu também já te contei em vídeos anteriores como surgiu o catálogo racional de obras e como ele foi dividido por Kardec. Se você ainda não viu, volte e assista. Vou deixar os links aqui embaixo na descrição do vídeo. Nesse 12º vídeo, vamos falar sobre a Viagem Espírita em 1862, a penúltima obra do catálogo racional. A maioria dos espíritas conhece as obras fundamentais da doutrina espírita, especialmente o Livro dos Espíritos, que traz os princípios basilares do espiritismo e que Kardec desdobrou nos demais volumes que formam a codificação espírita. No entanto, muitos não sabem as dificuldades que Kardec enfrentou para que a doutrina espírita se tornasse conhecida e praticada naqueles tempos tão difíceis do século XIX, justamente por não terem acesso às outras obras que ele deixou. Antes de fazer essa viagem espírita em 1862, Kardec também fez outras viagens menores, nos anos de 1860, 1861, 1864 e 1867, anos em que Kardec, aproveitando as férias de verão da Sociedade Espírita de Paris, visitou algumas cidades do interior da França, alcançando em 1864 Antuérpia e Bruxelas, na Bélgica. Mas a viagem espírita feita por ele em 1862 foi a maior de todas, pois ele percorreu 693 léguas, ou seja, 2.910 quilômetros, durante 7 semanas e visitou cerca de 20 cidades. E isto porque a França, na metade do século XIX, já possuía uma malha ferroviária que cortava o país em todas as direções e os trens alcançavam a incrível velocidade de 50 km por hora.
Eu tô rindo, mas para a época em que Kardec viveu, viajar a 50 quilômetros por hora era um grande feito. Hoje, com o avanço da tecnologia e a rapidez dos meios de comunicação, o mundo tornou-se pequeno e acessível a grande parte da população. A gente pode pegar um avião aqui no Rio pela manhã e chegar no mesmo dia em Paris, por exemplo. Mas na época de Kardec o panorama era outro. Ele precisou de quase 2 meses para percorrer as 20 cidades que visitou. De todas as viagens feitas por Kardec, realizadas a serviço da doutrina espírita, a de 1862 foi a mais importante, merecendo dele um opúsculo especial, ou seja, uma pequena obra, publicada no mesmo ano e riquíssima em observações sobre o estado do espiritismo nascente, trazendo instruções sobre a formação de grupos e sociedades espíritas, além de conselhos e orientações para os adeptos da doutrina. A obra Viagem Espírita em 1862 traz em sua abertura uma carta-resposta de Kardec ao convite feito pelos espíritas de Lyon e de Bordeaux para que Kardec fosse visitá-los. Ao final dessa carta, Kardec demonstra uma enorme humildade ao dizer que em sua visita ele desejava apenas uma coisa, que não houvesse banquete, e isso por vários motivos. Ele não queria que a visita dele fosse ocasião para despesas que poderiam impedir a presença de alguns e privá-lo do prazer de ver todos reunidos. Ele dizia nessa carta também que os tempos eram difíceis e importava mais não fazer despesas inúteis. O dinheiro que isso custaria seria melhor empregado em auxílio aos que mais tarde necessitariam desse dinheiro. Ele diz também que ele não iria a Lyon a fim de se exibir, nem para receber homenagens, mas para conversar com as pessoas, consolar os aflitos, encorajar os fracos e ajudar aqueles que necessitavam de seu conselho. O que mais poderia ser feito era oferecer a ele uma reunião boa, franca e sólida. Ele diz também, na carta aos espíritas de Lyon, que esse convite para ele valia mais do que 1000 banquetes do mundo inteiro, ainda que fossem oferecidos num palácio. O que restaria a ele de um banquete? Nada. Ao passo que o convite dessas pessoas fica como uma preciosa lembrança e um empenho da afeição de todos. E o que buscava Kardec nessas viagens? É ele mesmo que nos revela no artigo Impressões Gerais, no início dessa obra, dizendo o seguinte: nossa viagem tinha um duplo objetivo: dar instruções onde estas fossem necessárias e, ao mesmo tempo, nos instruirmos. Queríamos ver as coisas com os nossos próprios olhos, para julgar do estado real da doutrina e da maneira pela qual ela é compreendida, estudar as causas locais favoráveis ou desfavoráveis ao seu progresso, sondar as opiniões, apreciar os efeitos da oposição e da crítica e conhecer o julgamento que se faz de certas obras. Estávamos desejosos, sobretudo, de apertar a mão dos nossos irmãos espíritas e de lhes exprimir pessoalmente a nossa muito sincera e viva simpatia, retribuindo as tocantes provas de amizade que nos dão em suas cartas. De dar, em nome da Sociedade Espírita de Paris e em nosso próprio nome em particular, um testemunho especial de gratidão e admiração a esses pioneiros da obra que, por sua iniciativa, seu zelo desinteressado e seu devotamento constituem os seus primeiros e mais firmes sustentáculos, marchando sempre para a frente, sem se inquietarem com as pedras que lhes atiram e pondo o interesse da causa acima do interesse pessoal. E mais adiante, arremata: sob vários pontos de vista, nossa viagem foi muito satisfatória e, sobretudo, muito instrutiva pelas observações que recolhemos. Se pudessem restar algumas dúvidas
quanto ao caráter irresistível da marcha da doutrina e a impotência dos ataques sobre a sua influência moralizadora sobre o seu futuro, o que vimos bastaria para dissipá-las. Viagem Espírita em 1862 é uma obra de interesse histórico. É a história viva do espiritismo nascente, o lançamento das primeiras balizas do movimento espírita em solo europeu. Verdadeira epopeia, pois nos traz um panorama da rápida difusão da doutrina espírita, que contava com apenas 5 anos de existência naquele ano, bem como relata os entraves enfrentados por Kardec para fazer avançar o espiritismo. Durante a viagem, Kardec fez pronunciamentos, colheu depoimentos e observou os progressos do espiritismo nas várias cidades em que visitou. Esta obra nos oferece a possibilidade de conhecermos o cuidado de Kardec com a doutrina através de instruções aos adeptos e orientações para a formação de grupos e sociedades espíritas. Fica o meu convite para que você estude a doutrina espírita nos livros fundamentais da obra kardeciana, pois a obra de Kardec, é bom que se diga, não é obra básica, é obra fundamental e de onde emana todo o conhecimento espírita. Kardec é profundo e ao mesmo tempo didático, tem uma linguagem clara, simples, direta e objetiva. É por isso também que devemos estudar a doutrina espírita pela obra kardeciana. E nunca é demais dizer que Kardec fez tudo isso no século XIX, sem eletricidade, à luz de velas, sem internet, sem telefone. Tudo isso ali, na pena de ganso, no tinteiro. Podemos dizer que o homem era um gênio. Vale lembrar que você encontra as obras de Kardec aqui na descrição do vídeo, tá bom? Antes de encerrar, quero agradecer sua audiência, já são quase 200 inscritos no canal. Quero pedir também que você ative o sininho para receber o aviso de novos vídeos. No próximo episódio, falaremos sobre a criação da Revista Espírita por Kardec. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Até lá!